Na nossa aula de hoje, de gramática, nós daremos continuidade ao conteúdo de adjetivo, mas lembrando que adjetivo é tudo aquilo que dá característica ao substantivo. Pode ser uma característica que represente uma qualidade ou um defeito. Foi isso que a gente aprendeu lá no adjetivo. Só que agora a gente vai dar continuidade a esse conteúdo e nós veremos sobre a flexão do grau do adjetivo. Para que serve a flexão do grau do adjetivo? Ela vai servir para demonstrar a intensidade com que o adjetivo caracteriza o substantivo. E aí, para isso, nós temos os graus do adjetivo, que estão divididos em dois. Nós temos o grau comparativo e temos o grau superlativo. Então, eu vou iniciar aqui com vocês falando sobre o grau comparativo. Se eu tenho a palavra comparativo, com certeza é porque haverá comparação, certo? Eu vou usar de comparação. Então, o grau comparativo, ele pode ser de igualdade, quando eu utilizo as expressões tão quanto ou tão como, de superioridade, quando eu utilizo das expressões mais do que ou mais que. E aí, ainda nesse grau de superioridade, a gente tem alguns nomes especiais para os adjetivos bom, mal, grande e pequeno, que eles vão possuir uma forma especial para comparar. Porque vocês já devem ter visto que quando a gente fala não existe mais grande, não existe mais pequeno, não existe mais bom, não existe mais mal, justamente porque está sendo feita uma comparação de superioridade, mas que para ficar correta a gente utiliza de outras palavras. Então, ao invés de mais bom, teremos melhor. Ao invés de mais mal, teremos pior. Ao invés de mais grande, teremos maior. E ao invés de mais pequeno, teremos menor, porque aí a fala e a escrita se torna correta quando você faz essa substituição. E para concluir os graus comparativos, nós temos o grau comparativo de inferioridade, onde usamos as expressões menos do que ou menos que. Então, se é comparativo, estaremos comparando. Para que vocês compreendam melhor, eu separei alguns exemplos de cada um deles. Vamos começar aqui pelo exemplo do grau comparativo de igualdade. Vamos lá? Então, vamos lá. O Homem de Ferro é tão forte quanto o Capitão América. Nesse caso, eu estou igualando a força dos dois. Não estou falando que nenhum é mais forte ou menos forte. Pelo contrário, um é tão forte quanto o outro. Então, eu estou comparando em nível de igualdade. Vamos agora para o segundo exemplo e agora com grau comparativo de superioridade. Vamos lá? Temos o Thor aqui e temos a Mulher Maravilha. E nessa frase eu estou afirmando o quê? Que Thor é mais forte que a Mulher Maravilha. Nesse caso, o Thor, com relação à força, ele é superior, ele é mais do que a Mulher Maravilha em força. Agora nós temos o último exemplo, que é o grau comparativo de inferioridade. Vamos continuar aqui com Thor e com a Mulher Maravilha. Nesse caso, Thor é menos esperto do que a Mulher Maravilha. Comparei a esperteza aqui e vi que Thor é menos, certo? Esperto do que a Mulher Maravilha. Por isso que o grau comparativo é o de inferioridade. Agora nós vamos entrar no outro tipo de grau, que a gente viu que nós tínhamos o comparativo e o superlativo. Quando acontece um grau superlativo? Quando o adjetivo exprime um grau muito elevado ou em mais alto grau. É como se fosse o máximo daquilo. O grau superlativo ele ainda também pode ser dividido em absoluto ou relativo. No caso do relativo, você vai fazer a comparação de um ser em relação à totalidade dos seres que apresentam a mesma qualidade. Isso vai ficar melhor compreendido por vocês quando eu der o exemplo aqui. Então, vamos para o
exemplo do grau superlativo relativo. Temos o Homem de Ferro aqui para representar esse grau superlativo relativo. O Homem de Ferro é o super-herói mais corajoso de todos. Eu comparei o Homem de Ferro, que é um super-herói, e falei com relação a todos os outros que ele é o mais corajoso. Então, na classe de super-heróis, ele foi comparado a todos da mesma espécie como o mais corajoso. Então, é um grau superlativo relativo, que é relativo à espécie. Você não está sendo comparado com um único ser, mas com todos que compõem a mesma espécie, as mesmas características. Agora nós temos o grau superlativo absoluto. No grau superlativo absoluto, nós temos duas subdivisões, que é o sintético, que é quando você expressa esse grau com apenas uma palavra, como espertíssimo, aquele grau muito alto. Quer dizer que espertíssimo é uma pessoa muito esperta, felicíssimo, uma pessoa muito feliz, então está num grau elevado. E nós temos também o analítico. O analítico, diferente do sintético, o sintético utiliza de uma palavra para exprimir esse grau elevado. O analítico não, ele vai precisar de um complemento. Então, ao invés de espertíssimo, é muito esperto. Eu uso a palavra muito, que garante a intensidade, e o esperto. Ou também, como outro exemplo, bastante feliz. O bastante veio da intensidade na palavra feliz. Então, sintético, uso apenas uma palavra para expressar o grau elevado. E analítico se utiliza de mais de uma palavra, geralmente com um advérbio acompanhado por um advérbio de intensidade. Então, vamos para os exemplos. Exemplo do grau absoluto sintético. O Capitão América é habilíssimo. Quer dizer que ele é muito hábil. Agora vamos para uma tabela aqui que vai mostrar mais exemplos de quando você coloca o grau absoluto sintético, ou seja, o grau elevado, o máximo. Agradável, agradabilíssimo, amargo, amaríssimo, amável, amabilíssimo, antigo, antiquíssimo, amigo, amicíssimo, e aí por diante. Vemos vários adjetivos elevado ao seu maior grau, que é o grau absoluto sintético. Agora nós vamos para o exemplo do grau superlativo absoluto analítico, que é aquele que depende de mais de uma palavra para expressar essa intensidade do grau. Então, olha lá, o Thor é muito forte. Ao invés de eu usar o sintético, que seria o Thor é fortíssimo, eu utilizo o analítico, com a palavra muito, para dar intensidade na força que o Thor tem. Então, esses são os graus, os comparativos, certo? Os absolutos, o relativo, aí os superlativos também, o sintético e o analítico.